Hoje à noite eu parei para rever o discurso de despedida do ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, Superior Tribunal Eleitoral, o Luiz Barroso. Ele vinha presidindo aquela corte e hoje foi o seu último dia frente àquela instituição, fazendo esse deprimente discurso de despedida. Eu vi no Barroso um homem fraco, mentiroso, leviano, como sempre, disseminador de fake news, descomprometido com a verdade, desrespeitoso e atacando de forma mentirosa o presidente da República, atribuindo ao presidente comportamentos que não condizem com a verdade. Falando que o presidente, de uma maneira indireta, claro, sem mencionar nomes, mas para quem sabe ler, um pingo é ponto e letra é letra. Ele, de uma forma pueril, estava atribuindo essas falas ao presidente, dizendo que o Brasil vive o risco de uma tirania, que o presidente Bolsonaro, quando vai nas suas missões no estrangeiro, fica pelos corredores porque não é aceito por ninguém para reunião. Falou que o presidente, quis insinuar que o presidente botou tanques nas ruas para intimidar as autoridades na Praça dos Três Poderes, como também quis invadir o Supremo Tribunal Federal. Eu nunca vi tanta besteira saindo da boca de um homem que tem uma função tão importante que é ser ministro do Supremo Tribunal Federal, porém indigno por ter um coração sujo e uma cabeça tão vazia e inútil. Luiz Barroso. Esse senhor não reúne condições intelectuais, não reúne conhecimentos jurídicos e, pelo que tudo indica, pelo comportamento tacanho, também não reúne condições morais para ser ministro. E muito menos querer acusar o nosso presidente de coisa que ele não fez. Não fiz parte do movimento em Brasília, mas a minha percepção que o Supremo Tribunal Federal não foi invadido, sim, não foi invadido, foi porque o próprio Bolsonaro não aceitou, orientou e desmobilizou aqueles que queriam fazê-lo. Luiz Barroso é um inconsequente, é um irresponsável, um juiz que honra a sua toga, o cargo que ocupa, que tem amor pela corte da qual faz parte, que é membro da sua composição, que atua de acordo com as regras legais, a Constituição e o ordenamento jurídico, ele se manifesta nos autos. E não nas redes sociais, como esse senhor costuma fazer. Participando de lives com pessoas desqualificadas, como Felipe Neto, o menino Foca, mentindo para o Brasil e para o mundo, dizendo que o Brasil vive uma tirania. Aliás, nesse ponto, ele tem razão. O Brasil vive sim uma tirania. O Brasil vive sim uma ditadura. Mas diferente do que ele quer insinuar, a ditadura que tira o nosso sono aqui no Brasil, no dia de hoje, é a ditadura do judiciário, a ditadura de toga. Ditadura essa da qual ele faz parte. E que isso precisa acabar. Eu entendo que o ministro Luiz Barroso, com a sua voz embargada, cara de choro, decepcionado, cara de quem não entregou o que prometeu, camarada fraco, decepcionante, é uma vergonha. Com mil perdões, esse ministro é uma vergonha para a corte
é uma ameaça para a nossa democracia. É o rasgar da nossa Carta Magna, a Constituição. O que se esperar de um homem desse, que exerce um cargo tão importante, quando não tem nada na cabeça e no coração? É fraco, é pífio, é vazio de conhecimento. Basta ver o que ele veio fazendo ao longo de tua história. O que esperar de um homem desse, que tem como guru espiritual o médium João de Deus? Lembro-me que ele falou que se a humanidade fosse igual ao João de Deus, o mundo seria outro. Seria o terror das mulheres. Haja vista que o João de Deus, o guru espiritual de Luiz Barroso, está preso num cárcere, cumprindo uma dura pena por abusar de mulheres sexualmente falando. É isso que ele quer para a humanidade? É isso que Barroso quer? É assim que Barroso vê as pessoas? Esse é o exemplo a ser seguido do Barroso? O médium João de Deus? E sem contar que esse mesmo Barroso, quando advogado, defendeu o terrorista Cesare Battisti, acusado de dar cabo na vida de 4 pessoas inocentes na Itália. E Barroso, ao defendê-lo, afirmava categoricamente que ele era inocente. Porém, Cesare Battisti, ao extraditado para a Itália, ele assumiu, dizendo que todos os crimes que imputaram contra ele, ele é o autor, ele é verdadeiro. As acusações são reais. Esse mesmo ministro Barroso, que mente o tempo todo para a população, dizendo que vai fazer acontecer, que não aceita a contestação das urnas eletrônicas, que as urnas eletrônicas são invioláveis, que o sistema brasileiro é isso, é aquilo, é um exemplo para o mundo. Ontem ele foi desmascarado por um outro tipo da mesma naipe que ele, Luiz Fachin. Enquanto Barroso fala que a urna fala aos 4 cantos que a urna é inviolável, no dia de ontem Fachin falou que tem hacks já dentro do sistema. Afinal, o sistema é inviolável ou não? Quem está mentindo? Fachin ou Barroso? É preciso fazer uma cariação entre os dois. Descobrir quem está mentindo e prender por fake news. Prender amando Alexandre de Moraes. Porque ele falou, quem contestasse a urna eletrônica ia preso. Aí, ó, tem 2 versões. Resta saber qual é a verdadeira. Mas voltando a falar desse ministro Barroso, meu Deus, a nossa mais alta corte, ter um homem desse naipe, é uma ameaça à nossa democracia. Ele sempre foi um militante de esquerda, defensor do PT e de Lula. E isso ele nunca negou para ninguém. O que a gente espera do Supremo Tribunal Federal e os seus ministros é que eles sigam tão somente a cartilha, a Carta Magna, melhor dizendo, a Constituição, sem viés de direita ou de esquerda. Mas o que se vê na atual composição do Supremo Tribunal Federal hoje, na sua maioria esmagadora, é militância de toga. Fazem do Supremo Tribunal Federal um puxadinho do Instituto Lula, um escritório político partidário da esquerda, um mercado onde vende-se e compram homens, compram consciência. Como respeitar um tipo como Barroso? Fraco. A sensação que eu tenho, não é uma acusação, é apenas uma sensação, de que ele foi colocado ali, dentro do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Eleitoral, para fazer algo. Algo esse que ele chega ao final do mandato e não consegue entregar a quem ele prometeu. Não é uma acusação, é apenas uma observação. E que por não entregar o prometido, as cobranças estão vindo de todos os lados. E assim vem, consequentemente, essa frustração, esse amargor, essa tristeza, essa ira, essa raiva, esse desequilíbrio, essa deselegância,
essa falta de educação, essa falta de compostura, a falta de comportamento como um republicano. Como não dizer que esse senhor é uma vergonha para a Suprema Corte, para o Brasil, para a nossa democracia. E de pensar que ele não está só. Quem está sempre obrigado com ele, fazendo eco à sua voz, sempre os mesmos, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. O trio, os três patetas do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro é um camarada, é um líder, um grande líder, um dos maiores líderes do mundo atual. Aonde ele vai, ele é aceito, muito bem aceito pela população e pelas autoridades. Tanto é que ele foi muito bem recebido pelo homem mais influente da geopolítica hoje, Vladimir Putin, presidente da Federação Russa. Barroso, quando tenta desclassificar o Brasil, quando tenta apequenar a liderança do nosso presidente, ele mente. Mente de uma maneira pequena, indigna. E isso não tenta contra as pessoas que ele ataca, tenta contra ele mesmo. Ele é fraco. Muito fraco. Eu vejo na cara do Barroso e seus demais companheiros o desespero. O desespero de não conseguir fazer aquilo que parece ter prometido. Nós estamos há 7 meses e meio da eleição, e por mais que eles fizeram, não conseguiram silenciar o povo e não conseguiram neutralizar o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Nada que eles fizeram deu certo. Imprensa com fake news, Supremo Tribunal Federal com seus ataques autoritários, Instituto de Pesquisa com seus números falsos e inflados, jornalistas mentindo de maneira cretina, fazendo militância, defendendo o esquerdismo, a classe artística viciada, mamadeira da Lei Rouanet, que usou o prestígio que pensava que tinha para desgastar o presidente e acabaram se lascando ao tentar lacrar. Tudo deu errado. O presidente continua firme, forte, trabalhando, fazendo governo de entregas, levando água para o Nordeste, gerando emprego, fazendo crescer a economia apesar da pandemia, melhorando os índices de educação. E essa gente está no desespero. No desespero porque eles não aguentam mais 4 anos sem sacanagem, sem pilhação, sem desvio. Estão vivendo a mais profunda crise de abstinência. Abstinência de sacanagem, dinheiro e poder. Bolsonaro botou o pé na porta e não deixou esses caras entrar. Por isso a raiva, a ira, o ódio, mortal, diga-se de passagem. Mortal. Eu vi na cara do Barroso hoje que ele estava triste, pequeno, frustrado, por não ter entregado aquilo que aparentemente prometera. A quem? Não sei, só suspeito. Querer dizer que Bolsonaro ameaça a democracia? Não. Bolsonaro é o sustentáculo da democracia brasileira. E eu acho, não tenho certeza, não ouvi dizer, é apenas uma percepção. Se Bolsonaro quisesse fechar o Congresso Nacional, se quisesse fechar o Supremo Tribunal Federal, bastava um estalo de dedo. Mas não é isso que ele quer, porque isso não rima com a democracia. Os arroubos autoritários que a gente vê aos 4 cantos desse país não é do presidente. Ele não persegue imprensa, nem aquela que eu critico. Ele não persegue pessoas, nem aquelas que tentam contra a vida dele. Ele não processa os seus acusadores. Ele não manda prender jornalistas. Não manda prender deputados no exercício do mandato por exercer o seu direito de fala. Não. Os que o acusam de ser autoritário é que tem um comportamento autoritário. O Bolsonaro é, sem sombra de dúvidas, o maior democrata no Brasil hoje. Apanha todo santo dia de imprensa,
de Supremo, de TSE, de classe artística, da banda podre da política, não reage, não processa ninguém. Até bola com a cabeça dele jogam, ele nada faz. Já pensou se 0,1% do que fazem contra ele fosse feito com Alexandre de Moraes ou o ministro do Supremo Tribunal Federal? Eles iam mandar escalpelar o autor dessas ações. Eu sonho um dia ver uma Suprema Corte fazendo aquilo que é o seu papel, guardião da Constituição, e não militância de toga suja, barata, rasteira, onde os ministros se fazem papel de moleque de recado desse ou daquele partido, desse ou daquele político, desse ou daquele presidente que o indicou para estar ali. Isso é vergonhoso. Eu sonho com o Supremo Tribunal Federal, onde a população não sabe os nomes dos ministros. Hoje a população sabe o nome de cada um ministro do Supremo Tribunal Federal pelas palhaçadas que eles fazem, pela vontade de aparecer de forma negativa, mas estão aparecendo. E essa mesma população não consegue conhecer toda a escalação da seleção brasileira, mas conhece a escalação do Supremo. Por quê? Estão sempre fazendo palhaçada, estão sempre querendo aparecer, estão sempre se colocando acima do bem e do mal, como se fossem não deuses. Eles não se acham deuses, eles se acham professores de Deus. Eles se veem como se fosse uma castra diferente, como se fosse nacionais especiais. Não é. Toda a supremacia vem do povo. Artigo 1º da Constituição. Todo poder emana do povo. Está na Carta Magna. É pena que os ministros parecem não saber, se souberam, fingem não saber. Alexandre de Moraes, Barroso, Fachin, Lewandowski, Carmen Lúcia, Fux e outros dessa estipe, tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. Em breve, os senhores estarão na lata de lixo da história. Eu só espero que a população entenda que a eleição para o Senado esse ano é extremamente importante, pois só o Senado, no primeiro momento, pode fazer um trabalho de correção em cima daqueles ministros que, porventura, cometer desvio de conduta. Uma vez a população, em 2022, elegendo senadores independentes, que não tenham rabo preso, que não sejam sujos como um pau de galinheiro, como muitos que estão lá compondo o Senado hoje, pode ter certeza. Pode ter certeza. Se o ministro pisar na bola, a próxima legislatura vai ter altivez e independência suficiente para fazer um trabalho de correção à altura daquele erro cometido. Hoje está demais. Olha o que esse ministro Alexandre de Moraes vem fazendo. Chega a ser preocupante, nojento, asqueroso e deprimente. É terrível. Mas tudo isso vai mudar. Eu queria poder manifestar o meu respeito por esses caras, mas não tem jeito. Não adianta, não tem jeito. Não tem como respeitá-los pelo comportamento deles. E eu finalizo dizendo aquela velha frase que tem o seguinte teor, abre aspas: quando os que mandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito. Fecha aspas. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.